Ok, vamos iniciar aqui a resolução da prova do SSA, terceira fase, prova de Química, ano 2019. A demanda por fraldas, questão 11, né? A demanda por fraldas tem aumentado ao longo dos anos. Com isso, o debate sobre a melhor utilização de fraldas descartáveis à base de polietileno e poliacrilato de sódio, né? Poliacrilato de sódio ou de tecidos à base de algodão é recorrente. Bem, é importante considerar alguns aspectos da natureza, como um instante aqui, aspectos da natureza química desses materiais. A seguir são apresentados as estruturas dos compostos, bem como suas informações sobre esse tipo de fralda indicado no texto. Ele dá três compostos aqui, né, no caso. Na verdade ele está falando aí do poliacrilato, né, e o polietileno. São polímeros, viu, gente, isso aqui. E está falando aqui do algodão, é um tecido natural, né. Vou pegar aqui a caneta. Sobre essa temática, analisa as afirmativas a seguir. As fraldas descartáveis e de tecido são constituídas por polímeros. Deixa eu revisar uma coisa aqui com vocês. O que são polímeros, né? Polímeros são moléculas ou macromoléculas, né? São macromoléculas resultantes da união de unidades de moléculas pequenas, chamadas de monômeros. Existem polímeros naturais e artificiais. O que é um monômero, né? É a unidade mínima de um polímero. Ok? Então, o polietileno é um polímero. Mas o que é o polietileno? Ele é formado por pequenas unidades de etileno. Etileno é esse composto aí, ó. Aí essas unidades, ó, deixa eu desenhar aqui, C2 dupla, C2, elas vão se repetindo, tá ok? Aí aqui, ó, CH2, que é dupla, então elas vão se repetindo ao longo, né? E vão formar o que? O polietileno, tá ok? Então monômero, o que é? Monômero, vamos dizer assim, é como se fosse um tijolinho para construir um muro, e o muro é o polímero, tá ok? Aí a palavra polímero vem do grego poli, que significa muitas, e meros, que é parte. São uma junção de duas palavras, né? Poli quer dizer muitas, e mero quer dizer partes. Isso porque as macromoléculas desse composto originam-se através da ligação de várias unidades de moléculas pequenas, denominadas de monômeros. Por exemplo, o polímero polietileno vem da ligação de várias moléculas de etileno, monômero. Então, monômero, como se fosse tijolinhos, né? Então, aqui, ó, esse monômero vai se ligar a outros monômeros que vai constituir o polietileno, o polímero. Tem polímeros naturais e artificiais, né? Ou sintéticos, né? Os naturais são os que a natureza produz, né? Um exemplo aqui bem famoso que eu trouxe aqui é a sacarose, ok? Que é o açúcar, né? O açúcar. O açúcar, que nós chamamos de açúcar, o nome técnico seria sacarose. Sacarose. Então a sacarose é fruto da união de quê? De várias moléculas de glicose. Ok? Isso aqui são as moléculas, as unidades básicas. Então, essas unidades básicas aqui, ó, de glicose, elas vão se juntando para constituir o que? Então, glicose, né? Para constituir a sacarose. Você tem outros exemplos, né? Tem a borracha natural. Não sei se vocês sabem, mas borracha natural é extraída de uma planta, né? A seringueira.
Então a partir dali dá para fazer a borracha natural. Então aqui, ó, sacarose, né, como eu tinha dito. Então a molécula de glicose, essa molécula aqui, ela se une a outras moléculas de glicose e forma a sacarose. Tá ok? Polissacarídeos, né? Também aqui são grandes polímeros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas, que são ligações covalentes resultantes da condensação de dois monossacarídeos. Insolúveis em água, os polissacarídeos são carboidratos, também conhecidos como glicanos, através da hidrólise da biomolécula. Um grande número de açúcares menores é liberado. Então você tem aqui uns exemplos de polissacarídeo: amido, celulose, glicogênio, quitina, são vários. Outra coisa aqui é moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. As hidrofílicas são aquelas que possuem afinidade com a água, né? Hidro quer dizer água, ok? Fílica quer dizer afinidade. Elas se dissolvem em água, ok? Um exemplo, né? Não é uma molécula, mas é um composto hidrofílico, sal de cozinha, solúvel em água. Hidrofóbica, né? Que tem medo de água, né? Hidro quer dizer água, fóbica quer dizer medo, né? As moléculas hidrofóbicas são aquelas que possuem aversão à água, ou seja, elas não se dissolvem em água. São moléculas apolares. Então, lipídios são moléculas hidrofóbicas, quer dizer. Então, vamos voltar aqui, ó. Sobre essa temática, analisa as afirmativas, né, a seguir. As fraldas descartáveis e de tecido são construídas por polímeros, né? Então, veja, a fralda descartável, ele está dizendo aqui, ó, que é a base de polietileno e poliacrilato de sódio. Bora identificar quem é o polietileno aqui. O polietileno é esse aqui, ó. Essa unidade, o polietileno. Polietileno. Esse daqui é o poliacrilato de sódio. Por que de sódio? É um sal, né? Na verdade, um polímero, mas que tem uma certa carga. E aqui, ó, algodão, né? O algodão, polímero natural. Algodão. Aí, sobre essa temática, analise as afirmativas a seguir. As fraldas descartáveis e de tecido são construídas por polímeros, correto, né? Tanto as descartáveis como as, vamos dizer assim, constituídas de tecido a algodão são construídas por polímeros. Por quê? Olha aqui as unidades básicas. Quando você quer representar que é um polímero, você representa um monômero. Esse monômero é representado por esse parênteses aqui, ó. Parênteses aqui. Também tem parênteses aqui, ó. Tem parênteses aqui. Ok? Esse N aqui significa que essa unidade está se repetindo. Tá ok? N vezes, né? Quantas vezes forem necessárias. Então, as fraldas descartáveis e os tecidos são construídas por polímeros, correto? O polissacarídeo é o principal constituinte dos tecidos à base de algodão, né? Veja, polissacarídeo é um tipo de polímero, tá ok? O polissacarídeo ou glicanos são carboidratos que por hidrólise originam, isso é uma definição, que originam uma grande quantidade de monossacarídeos. Na verdade, assim, gente, não precisa dessa definição toda, né? Então, veja, o polissacarídeos são macromoléculas, né, formadas pela união de muitos monossacarídeos.
Esses compostos apresentam uma massa molecular muito elevada. Então, assim, o polissacarídeo ele é originado, né, de uma grande quantidade de monossacarídeos. Tem um exemplo de polissacarídeo natural, celulose. Porque na verdade, o que é um monossacarídeo, né? Monossacarídeos são carboidratos não polimerizados, por isso não sofrem hidrólise. Possui em geral 3 a 7 átomos de carbono. Tá ok? É um conteúdo mais específico. Se a gente fosse parar aqui para explicar mesmo o que é um polissacarídeo, na verdade o avaliador aqui colocou essa definição pensando que você vai lembrar um pouco lá da definição de biologia de polissacarídeo. Por quê? Um polissacarídeo é formado por unidades básicas de glicose. Aí veja, vamos voltar aqui as unidades básicas de glicose. Aqui, ó, a glicose. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Isso aqui é um exemplo de polissacarídeo. E tem esses grupos OH aqui, ó, e OH aqui, e aqui. Então, o polissacarídeo, né, é formado por vários monossacarídeos. O que são monossacarídeos? São unidades básicas de glicose, ok? Uma forma mais... Essa pergunta assim, você pode até dizer, pô, mas isso aí eu não sei não. Mas o avaliador, ele quer saber disso. Quem sabe mais. Infelizmente é assim. Então, correto, né? O algodão é formado sim por várias unidades de monossacarídeos. E várias unidades de monossacarídeos vai dar origem a um polissacarídeo. Então, correto. O polietileno possui hidrofóbico. Polietileno, então aqui, ó, hidrofóbico. Deixa eu apagar aqui uma parte. Só pra gente mostrar aqui o polietileno. O polietileno possui hidrofóbico, é utilizado para reter os líquidos e impedir o vazamento. Ele é hidrofóbico, o polietileno. Aí é que tá, veja. Para ser hidrofóbico, ele não pode ter um grupo polar. Vamos ver aqui, ó. Esse poliacrilato de sódio, né? Poliacrilato de sódio, ele tem esse grupo apolar aqui, ó. Vou colocar em outra cor. Esse grupo é polar, viu? É um grupo polar. Isso aqui tem uma carga negativa e positiva. Esse é um grupo polar, ok? Já o polietileno, ele não tem grupo polar nenhum, ele só tem grupos apolares. De forma fácil, né? O que são grupos polares? Esses grupos que tem carga negativa e positiva, ou grupos assim, ó, OH, SH, eu também diria FH, o NH, são todos grupos polares, tá ok? Então aqui a gente já identifica outro grupo polar, ó, no algodão. Então o algodão tem vários grupos polares. Só que o polietileno não tem grupo polar. O grupo dele é apolar, ok? Se você ainda está com dúvida, tem uma aula no meu canal que trata sobre polaridade e apolaridade, vamos dizer assim. Então, correto também. Se um grupo é apolar, na verdade ele não consegue, ele consegue, né, na verdade, reter líquidos, tá ok? E impedir o vazamento. Isso a priori, né? Porque a gente sabe que fralda descartável tem até um certo tempo, né, para você usar.
Porque assim, a diferença entre uma fralda descartável e uma fralda de algodão. A nossa urina, né? A urina humana é formada basicamente por água. Tem outros compostos ali? Tem, mas é basicamente água. Então se você coloca vamos dizer, um plástico, né? Juntamente com alguma coisa que absorva, né? Você tem uma melhor retenção de líquido. Então o menino não vai ficar vazando, né? Que usa fralda. Diferentemente de uma fralda de algodão. Uma fralda de algodão só, assim, infelizmente só aguenta como as mães dizem no popular, né? Dizem no popular, uns 2 xx, não, 2 nem chega a 2, dependendo do bebezinho, não chega nem a 2 xx. Então aqui, né, a gente pode dizer que é correto. Aí o poliacrilato, né? Então é isso aqui, ó, poliacrilato de sódio. Por ser polar, naturalmente se degrada em pouco tempo, causando impactos ambientais irrelevantes. Aí é que tá. Nem sempre tudo que é natural. Outra coisa, o poliacrilato não é natural, hein? A gente já pega por aqui que tá errado, hein? Ele é polar? É, porque tem esses grupos aqui, ó. Negativo e positivo, polar. Então aqui é falso, hein? Porque por ser natural, isso não é um polímero natural, não. Polímero natural que o texto informa aqui é o algodão só. Aí ele diz causando impactos ambientais irrelevantes. Tudo causa impacto. Se você não soubesse dessa primeira parte aqui, desconfie dessas afirmações assim, ó. Causando impactos ambientais irrelevantes. Tudo causa impacto ambiental. Tá ok, tudo. Poliacrilato de sódio é um material hidrofílico. Hidrofílico. Será? É hidrofílico? Não, né? Se ele tem um grupo polar, a água é polar, então ele não é hidrofílico. Não é isso? Ele seria Não, peraí. Ele é hidrofílico, correto. Porque, veja só, eu confundi aqui, desculpa, pessoal. Hidrofílico, o hidro quer dizer água, fílico quer dizer gordura. Então, o poliacrilato de sódio, ele não absorve gordura, porque ele não tem grupos apolares de forma majoritária. Então, é utilizado tanto em fraldas quanto em absorventes íntimos para reter biofluidos aquosos, correto, né? Então, assim, até agora a gente marcou só o enunciado 4, né, como falso. Vamos lá. Então seria essa resposta aqui, né? 1, 2, 3 e 5, né? Se a gente ficasse na dúvida, né, com relação ao essa aqui, ó, o polissacarídeo apresentado é o principal constituinte dos tecidos à base de... Se você não soubesse que fosse um polissacarídeo, será que, ó, então vamos ver assim, por eliminação, né? Eu não sei, aí colocaria como falso. Então você eliminaria a letra A, a letra E, aí sobraria para você, ó, B e D. Só que aqui é fácil, né, já dizer, né? Porque o resto das alternativas é correta. Então, ó, letra C é a correta. Então é isso, pessoal. Essa questão aí, ela é fácil ao mesmo tempo difícil, porque traz muita informação. E vocês que estão fazendo o vestibular aí, né, às vezes tem que ter muita informação de outras disciplinas. É um acúmulo muito grande, né, de informações. Então termino por aqui a questão 11. Vamos partir para as próximas questões do SSA 3.